Bom dia Portugal, bom dia Brasil. E vocês hoje não imaginam qual vai ser a temática. É uma temática que tem sido muito falado, debatido aqui no Empoderamento de Sinergias, que é auto-hipnose. E com quem é que eu vou estar à conversa? Com a Irene Gomes, a minha parceira de Tribo 555. Vamos partilhar convosco alguns segredos, alguma mística, porque, como vos digo, a hipnoterapia é 100% auto-hipnose. Daí ser esta a base basilar, a base necessária para podermos construir uma boa sessão terapêutica. Gostaria também de perguntar, saber da vossa parte, quem está do outro lado? O que é para vocês auto-hipnose? Bom dia, pessoal. Bom dia, Irene, bom dia. Ontem não consegui vir, tive que ir a uma consulta com a minha mãe, mas hoje estamos aqui, firmes e fortes, para falar de auto-hipnose. Vou já escrever aqui o tema. Irene, o que é para ti auto-hipnose? A auto-hipnose, eu acredito que é o que a gente vive todos os dias, né? A gente está se auto-hipnotizando, mesmo no inconsciente. Quando a gente dá sugestões para a nossa mente, de certa forma, a gente está nos auto-hipnotizando, né? Está dando autossugestão. Muitas vezes a gente está dando várias sugestões para a nossa mente sem perceber. Seja com pensamentos negativos, seja quando a gente visualiza, seja com pensamentos positivos também, né? Porque a auto-hipnose é você se autossugestionar, na verdade, né? Geralmente a gente entra em auto-hipnose para dar autossugestões para nossa mente. De repente você tem medo de falar em público, você entra em auto-hipnose, consciente ou inconscientemente, como eu já falei, e você vai dando sugestões para sua mente. Só que muitas vezes quando a gente faz isso inconscientemente, a gente não percebe quais são as autossugestões que a gente está dando para nossa mente. Isso a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que tomar cuidado porque a gente, de certa forma, nós estamos reprogramando a nossa mente. Né? Como é que a gente faz isso? Se eu fico repetindo, seja mentalmente ou seja verbalmente, somente coisas negativas, eu estou reprogramando a minha mente. Principalmente, sabe aquele momento que você está quase pronto para dormir e ao invés de você fazer um relaxamento, pensar coisas positivas, você fica remoendo aquilo que você não quer mais, aquela preocupação, e aí você vai tendo até crise de ansiedade. Esses momentos a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? Porque quando a gente está naquela fase já quase dormindo, que ao invés da gente, por exemplo, ouvir uma música de meditação, fazer uma respiração, a gente fica pensando o que eu vou fazer amanhã, e se der errado, aí vem aquele monte de coisa negativa. De certa forma, a gente está programando a nossa mente, sem perceber, né? Irene, a virada de chave na minha vida foi essa. Quando o antes da auto-hipnose e o depois da auto-hipnose. Porquê? Porque me deu o poder, me deu a autorresponsabilidade, me deu o ponto de determinação de acreditar e perceber que estava nas minhas mãos mudar a minha vida. Porque se até antes da auto-hipnose a vida corria diariamente com aquilo que me acontecia e eu ficava enervada, ficava preocupada e de certa forma conseguia me erguer, a partir do momento em que descobri que através da minha mente eu reprogramava a minha vida, não era o que me acontecia, mas era como eu respondia aos fatos, aos eventos, era a forma como eu me sentia afetar. Antes eu era afetada e era do género, eu ia para a rua, apanhava a chuva, não tinha guarda-chuva. Hoje não. Hoje eu considero que a auto-hipnose é a minha sombrinha. Porquê? Porque é a minha proteção. É um filtro que eu tenho para com o ambiente, é o que me separa. Há uma linha que me separa entre o eu e o outro, entre o eu e o ambiente externo. Porquê? Porque me permite pausar, respirar, ver com outros olhos, para poder discernir, tomar uma atitude, em vez de dar uma reação. Se eu antes era reativa, hoje sou ativa. Ativa porquê? Porque procuro a melhor resposta entre várias soluções. Se eu antes me acontecia e eu queria logo resolver,
ou não, ou abafar. Hoje não, hoje pondero e vejo que soluções tenho à minha frente, que outras alternativas posso ter, posso agarrar, posso usufruir através da auto-hipnose. Porque o nosso cérebro, ele corre a uma velocidade incrível. Nós temos um poder muito maior que os computadores. Os robôs, eles são programados, eles têm é binário, o 0 e o 1, e aquilo corre. E qualquer comando que nós damos, ele faz. A diferença do robô do ser humano é essa, porque o computador faz. O ser humano não. O ser humano pensa, congestiona, tem medos, tem receios, tem crenças, tem desafios, que tem aqui estas dúbias, dilemas, entre outras, ou procrastinação, entre outras situações. E o que nos separa do computador é mesmo essa capacidade que nós temos de encontrar várias soluções. Hoje em dia, os computadores, estamos a falar de cibernautas, os humanoides, para quê? Para, de certa forma, aproximar mais esta realidade, que é não binária, mas multifactorial. Podemos pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E a auto-hipnose dá-nos essa capacidade, mas lembrando que nós somos aquilo que nós temos aqui dentro, aquilo que a gente já conhece, porque nós vivemos dentro do nosso mundo mental. Se eu não conheço, eu não vou inventar, não vou habitualmente inventar muitas coisas, muitas soluções. Eu vou procurar as respostas que já existem dentro aqui do meu computador biológico. Por isso é que gostamos de dizer que nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que conhecemos, nós somos aquilo que vivemos, que vivenciamos, porque o nosso cérebro já está limitado, já está cá dentro aquilo que vai ser a nossa realidade, se não formos pessoas fora da caixa. E o que nos permite com a auto-hipnose é procurar mais soluções cá dentro, aquilo que já que existe. Por isso é tão bom podermos convidar, fazer o convite para mudar de ambientes, conhecer pessoas novas, ir para sítios diferentes. Para quê? Para, de certa forma, tornar-se mais disruptivo e ganhar aqui um leque maior de variado para podermos crescer, expandir a nossa zona de conforto e a forma como nós respondemos ao mundo. Porque a idade não nos dá só experiências novas, não nos dá também mais maturidade em relação aos nossos sentimentos, também nos permite ter mais sabedoria com a nossa experiência e com a dos outros para podermos dar outras respostas e podermos autossugestionar melhor. A autorresponsabilidade é a liberdade de realização, concretização, de pensar, de agir. É importante a gente dizer aqui que praticamente, né, toda hipnose é uma auto-hipnose. Por quê? Porque o processo de hipnose ele só acontece quando eu me permito. E aí você pode estar perguntando, mas qual é a diferença da auto-hipnose, né, para a hipnose com... A auto-hipnose quer dizer que eu posso me colocar em estado de relaxamento e eu mesmo, sem um hipnólogo, sem um hipnoterapeuta, né, para me direcionar, eu mesmo posso me colocar no estado de relaxamento e me dar autossugestões. Eu posso fazer isso sozinho, sozinha, né? Então, por isso que a gente fala da auto-hipnose. Porém, se eu tenho um hipnólogo que está me direcionando e eu não me permito, o processo também não acontece. Então, é bom que isso fique claro. Olha, se eu quero fazer o auto-hipnose comigo, eu mesma posso me dar sugestões, eu mesma posso me imaginar, por exemplo, descendo uma escada, eu posso olhar para um ponto fixo no teto e fazer o estado de relaxamento, e eu mesma posso me dar autossugestões. Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Como eu gosto de ser direcionada, muitas vezes eu gravo um áudio de auto-hipnose, que é, eu vou dando sugestões para mim mesma. Ou eu posso ouvir outra pessoa, né? Tem vários áudios de auto-hipnose no YouTube, por exemplo. Inclusive, eu tenho um de emagrecimento, quem quiser assistir depois. É onde você pode fazer isso ouvindo o áudio de alguém ou você mesmo pode criar suas próprias sugestões. Irene, como é que eu me dou sugestões? Sempre sugestões positivas. É importante a gente tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está dando autossugestões negativas para a nossa mente. A maioria das nossas sugestões, infelizmente, são negativas. Por quê? Se eu falar para você assim, se eu falar assim, Gina,
A partir de amanhã começa a correr 5 quilômetros. Vai ser bom para você. Qual é a primeira coisa para quem não corre? Qual é a primeira sugestão que a pessoa vai dar? A sugestão negativa. É uma sugestão negativa. Ela fala, imagina, eu vou morrer. Ela não pensa, olha, se eu treinar, eu consigo correr. Geralmente é assim na nossa vida. Se eu falar assim, para qualquer pessoa, a partir de hoje para de comer doce. Vai ser bom para a tua saúde. Quais são as crenças que as pessoas têm? Geralmente falam assim. Inclusive eu pensei, não, se eu parar de comer doce, eu vou morrer. Ou quando as pessoas falam assim, olha, torna-se vegetariano. Eu estou dando um exemplo aqui esporádico que a gente escuta. Só que ao invés da gente questionar, a gente já diz que a gente vai morrer. A gente não vai conseguir, percebe? Ó, como que a nossa mente funciona? É bem diferente se eu pensasse assim, caramba, e se eu experimentasse ficar sem comer doce, como é que eu iria me sentir? Olha a diferença. Mas a primeira coisa, né? Inclusive a primeira sessão de hipnose que eu fiz, né, com o meu hipnoterapeuta, ele falou, a partir de hoje você tira o doce para sempre. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, vou morrer. Eu não pensei assim, caramba, se eu tirar o doce, como é que vai ficar a minha saúde? A gente precisa questionar os nossos pensamentos e as nossas crenças e as nossas verdades, né? Porque muitas vezes a gente carrega umas verdades. A gente tem aquelas verdades, quais são essas verdades? São aquelas crenças que a gente escuta. Se você convive somente com pessoas que são reclamonas, qual é a possibilidade de você se tornar uma pessoa reclamona? É gigantesca. Se você convive com pessoas que só falam que não consegue, pessoas sedentárias, pessoas que se alimentam de qualquer jeito, daqui a pouco você está se alimentando igual essas pessoas. Você percebe quando você, por exemplo, você está numa dieta e aí você tem aqueles amigos que comem de qualquer jeito, né? Você sai da dieta rapidinho, mesmo que você esteja firme num propósito. Você está num propósito lá de ter um corpo legal. E isso eu estou falando de corpo, mas pode ser qualquer coisa. De repente você falou assim, ó, em 2023 eu vou me dedicar a estudar. Aí vem aquelas pessoas que você convive, toda hora te chama para fazer algo e você sai do seu foco. Né? Aí você convive, você é casado, aí você convive com pessoas que traem os parceiros. Não estou dizendo que você vai fazer, mas a probabilidade é maior. Se eu tenho amigos que têm vício, a probabilidade de eu ter vício é muito maior, porque parece que você é uma pessoa estranha. Então, a gente também é auto-hipnotizado pelas pessoas que a gente convive, sem perceber. Então, o Jim Rohn, se não me engano, ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, quem são as pessoas que você mais convive? Isso é importante também. Irene, você está dizendo que eu tenho que me afastar das pessoas? Não, eu não estou dizendo que você tem que se afastar. Eu estou dizendo que você tem que ver o que é mais importante para você. Eu, Irene, por exemplo, eu hoje quero me conectar com pessoas diferentes. Não quer dizer que eu tenha que me afastar, mas quer dizer que eu quero me conectar. Por exemplo, eu quero me conectar com pessoas que tenham mais prosperidade. Eu quero me conectar com pessoas que gostam de fazer atividade física. Por quê? Porque é o meu lifestyle. Há mais de 7 anos é o meu lifestyle. Eu quero me conectar com pessoas que estão crescendo. Eu quero me conectar com pessoas que gostam do autodesenvolvimento. Não tem nada a ver que eu não vá me conectar com outras pessoas. Mas aí é uma questão que você tem que falar. Como é que eu estou me auto-hipnotizando? Porque a coisa está acontecendo. A gente está passando em auto-hipnose todo dia, mesmo sem perceber. E muitas vezes essa auto-hipnose, como eu coloquei aí no título, auto-hipnose negativa. Então, às vezes você está lá no estado de relaxamento, eu vejo muitas pessoas, as pessoas falam assim, olha, eu não tenho foco. Quando eu fico repetindo toda vez eu não tenho foco, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma autossugestão e estou fortalecendo que eu não tenho foco. Olha, eu não tenho disciplina para estudar, eu procrastino, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade para aprender. Você está dando autossugestão. E muitas vezes você está até no estado de relaxamento, quando você vai dormir, que você fala assim, caramba, eu não consigo aprender inglês.
Eu não consigo fazer tal coisa. Você está sugestionando sua mente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está sugestionando, porque o intuito da auto-hipnose é eu reprogramar a minha mente de forma mais rápida. Ah, Irene, mas como é que eu faço essa auto-hipnose? Como eu já falei, você próprio, você mesmo pode se colocar no estado de relaxamento, ou você pode ouvir alguém, ou você pode gravar um áudio com a sua própria voz, o que fizer sentido para você. Eu posso simplesmente começar a olhar para o teto, puxar respirações profundas e eu vou me colocando em estado de auto-hipnose. E aí eu vou me sugestionando. O que que eu quero vivenciar? Não é? Eu gosto de frase positiva. Eu tenho facilidade para aprender. Então, você vai dando as sugestões que faz sentido para você. Hoje, eu me alimento de forma saudável e me sinto muito bem. Então, você pode dar sugestões que faz sentido para você. Eu, por exemplo, já me dei várias sugestões para ter facilidade para aprender. Eu já me dei sugestões com visualização. Você pode visualizar também dentro do processo de auto-hipnose. Eu gosto de fazer a visualização, que é facilidade para falar em público. Então, aí você vai escolher. Mas é importante você tomar consciência das sugestões que você vai dar para sua mente. Porque quando eu estou em auto-hipnose, é muito mais profundo. Então, a reprogramação é muito mais rápido. Então, presta atenção, qual é a sugestão que eu vou dar para minha mente. Se eu vou ficar falando, eu não consigo, tudo dá errado para mim, então você tá programando sua mente negativamente. Então, deixa o alerta aí, presta atenção nas frases que você vai falar, o que você vai visualizar, porque a nossa mente ela tem uma tendência gigantesca de ir para o negativo. Ela tem uma tendência gigantesca de... Para quem não nos conhece, nós há 2 anos que batemos nas mesmas teclas, que é a auto-hipnose, o poder da auto-hipnose, a força do treino da auto-hipnose. Porquê? Porque é super irrelevante, porque estás a correr o teu programa. A tua vida não é um jogo. Saber viver é uma arte e o aprender as regras do teu jogo, da tua vida, é essencial. Cada pessoa tem o seu determinada vivência, história, experiência e o seu modus operandi, a sua família, tem que criar a sua estratégia para aprender o guia do sucesso ou do insucesso, se não o quiser viver. E quando nós falamos de auto-hipnose, imaginem que vamos para dentro da Amazónia, num sítio inusitado, num sítio inóspito, que nunca foi, nunca, se calhar, pessoa humana entrou naquela área, naquela parte. Então o que é que vai acontecer? Vai estar bem cheia de natureza, bem recheada com árvores, ervas bem altas. Imagina que numa parte dessas da Amazónia, onde tem um relevo, e nós queremos lá chegar para ver a vista, queremos apanhar um ponto elevado para ver toda a envolvência à volta. O que é que nós temos que fazer? Temos que caminhar a primeira vez. Temos que desbravar toda essa parte da natureza, temos que abrir caminho, temos que quebrar, partir ou tirar para lá as ervas, as árvores, fazer um caminho, traçar um caminho para chegar ao sítio mais elevado para ver a vista, não é? Para ver a beleza natural. O nosso cérebro é igual. Quem nunca trilhou o caminho da auto-hipnose é como aquele espaço que nunca foi desbravado, nunca foi trilhado. E esse caminho tem que ser feito com consciência, com abertura, com curiosidade, diariamente. Eu sei que estou a entrar em modo transe, estou a programar o meu cérebro e estou a olhar e estou a fazer focar em mim. Quando tu fazes isso constantemente, tu estás a abrir um caminho de eu posso, eu consigo, eu sou capaz, e isto vai-te dar mais confiança, autoestima, determinação, mais garra. Perceber que toda esta envolvência é o teu programa interno. Se eu tiver um telemóvel, o telemóvel para mim é dos objetos mais individualizados. Porque se eu tiver o meu telemóvel em cima da mesa e o telemóvel da Irene, estes 2 telemóveis vão dizer aquilo que eu sou e aquilo que a Irene é.
Porquê? Porque a Irene escolheu os apps que utiliza, que mais gosta, que mais precisa. A galeria de fotos da Irene irá estar as fotografias da Irene, do dia a dia da Irene. Então, vai ser totalmente oposto do meu. Isto é como a nossa vida. A minha vida é totalmente diferente da Irene. E cada um faz as suas escolhas. A auto-hipnose é jogarmos o nosso jogo da vida. Quer a gente queira, quer a gente goste ou não goste, é o que temos para viver e é o que temos para jogar. É como o telemóvel. Então perceber que o que é que tu queres ter no teu telemóvel. Tu é que escolhes. Tu, quando há programas que pesam, eliminas. Quando tens vídeos a mais ou fotografias a mais que te mandam e tu não gostas, tu eliminas. O nosso cérebro não acontece isso. O nosso cérebro nós não eliminamos as experiências, nós não eliminamos as memórias, nós não eliminamos aquilo que vemos. Nós temos que ressignificar. E como é que o fazemos? Através da auto-hipnose. Nós sugestionamos aquela situação correu mal, mas eu posso dar-lhe outro olhar. E depois nós vamos criar outros programas que vão correr ao mesmo tempo. Tal, agora estamos com o Instagram aberto. Para quê? Para poder comunicar com o mundo. Mas é a nossa escolha. Nós é que carregamos no botão do Instagram. Com a nossa vida é igual. Quando tu estás a vivenciar, a viver, é a tua escolha, a tua decisão. Quando tu não gostas do que estás a viver, tu podes sair. Tu podes ir para outro sítio, tens pernas, se tiveres pernas para andar e poderes sair, tu fazes. E o poder da auto-hipnose te permite dizer, tu consegues, vai em frente. Mas para isso tens que trilhar diariamente para criar uma força, um caminho mais aberto, um caminho mais espaçoso, para poder trilhar, ser mais fácil esta transição. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que dentro deste corpo físico, vocês estão a olhar para mim, eu tenho aqui dentro um corpo mental, um corpo emocional, que é o meu coração, um corpo espiritual. E muito acesso, muitas emoções, muita energia, não está naquilo que só que vocês veem, está interno. E eu quando vivo no aqui e agora, e quando eu acesso à minha formação mental, emocional e espiritual, eu sou mais forte. A Gina não é só aquilo corpo que vocês veem, a Gina é também tudo o que eu tenho dentro de mim. E quando eu tenho acesso a essa informação, eu sou mais rica, sou mais próspera, sou mais saudável. Porquê? Porque eu me nutro e agarro nas ferramentas todas que tenho, nos meus recursos. Agora imaginem, não é a Gina que está aqui à vossa frente. É, se calhar, uma Gina do passado. Uma Gina em que eu estava desiludida, frustrada, estava deprimida, depressiva. A minha dor emocional era tão forte que só chorava. Quando eu queria abrir a boca, só vinha era choro, lágrimas. Os meus ombros eram baixos. O meu pensamento era escuro, era cinzento e não via luz à frente do túnel, não via energia, não via vida no meu futuro. São momentos que todos nós passamos certas alturas da nossa vida. Qual é o programa que está a correr no meu pensamento, no meu corpo, na minha vida? Eu estava num momento em que, numa viragem em que a parte emocional era mais forte e que me deturpava os meus pensamentos, a minha energia, a minha força, o meu foco. Não, era a Gina que estava lá dentro, só que a Gina estava abafada. A Gina mental estava engolida, absorvida nessa emoção. Vou dar um caso. Quando nós temos um luto, um familiar, quando nós temos uma perda financeira, quando nós temos a perda do emprego, quando nós temos a perda de um relacionamento, quando nós temos uma briga, uma birra com alguém que nós amamos, quando há confusões, quando há qualquer rompimento, quando há uma ferida emocional, um trauma, nós nesse momento nós paramos e vivenciamos essa situação. Quando nós corremos essa vivência por muito tempo, nós estamos auto-hipnotizados negativamente, porque nós não vemos o mundo cá fora. Nós continuamos a viver aquela experiência horas, dias, semanas, meses e anos. Eu conheço pessoas que após a perda de um familiar querido, que nunca mais, há 20 anos, que não têm alegria para viver. Porquê? Porque a vida dessa pessoa é só na perda que o outro partiu, que já não tem o outro, que já... Qual é o programa que essa pessoa está a correr? Qual é o programa que a pessoa está a viver? Ela deixou de viver quando a outra pessoa partiu.
E com isto, É uma pessoa que tá auto-hipnotizada vivendo pelo outro, né? pelo outro, pela perda, pela falta, pela falha. E o que, depois da auto-hipnose, o que também criei em mim, Irene, que me fortaleceu e me fortalece, é a minha parte espiritual, que é muito forte, que é perceber que jogo é este que nós estamos a viver. Porque uma coisa que me fazia confusão, como é que a astrologia, não é? Por exemplo, fazer um mapa astral, é muito giro, porque eles lá têm lá escrito, tu daqui a 10 anos vais fazer isto, a tua vivência, a tua história de vida vai ser assim mais, e vais ter não sei quantos filhos, e vai ser... Eu penso assim, então, mas ainda não vivi, já o mapa astral já tem a minha história de vida aqui no papel, mas o que é isto? E isto estava estranho, mas o céu já escreveu a minha vida, o que é que vai ser, então eu não tenho comando, não tenho aqui um poder de dizer quero ir para a direita, quero ir para a esquerda. E vais ter isto, vais fazer aquilo. Eu achava muito estranho e eu, de certa forma, fui um pouco arisca a tentar perceber que jogo de vida é este que nós temos. Porque é que nós fazemos estas escolhas, porque é que nós temos na nossa vida determinadas pessoas que nos provocam ira, de certa forma eu ganhava isso como injustiça, via isso como me sentindo mais fraca, como se eu não tivesse a capacidade de lidar com isso. E daí perdia forças, perdia energia. Hoje não. Hoje encaro a espiritualidade como algo bem forte em mim, sentir o amor que sou amada, que nós todos viemos com um poder enorme, potencial para criar, para fazer, para realizar. Fantástico. Somos amados, viemos com esta parte de amor e tudo o que nós queremos fazer, nós podemos começar, continuar a ir em frente. Somente perdemos quando desistimos. A única falha que nós temos é quando desistimos, mas quando tu persistes vais ter um resultado. Pode não ser aquele que tu esperas ainda, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus tem um tempo para nós e tem também uma mensagem. E todas as pessoas que apareceram na minha vida, que foram grandes mestres, me ensinaram grandes mensagens que fizeram de mim quem eu sou hoje. Se eu no passado olhava para a injustiça, fazia correr a minha auto-hipnose de forma, eu sou uma vítima, eu sou o refém das minhas dores. Quando eu me apercebi que eu era refém das minhas dores, eu era prisioneira daquelas pessoas que me estavam a ensinar. A partir desse momento, depois da hipnose, da auto-hipnose, apercebi-me que eu tinha o poder de escolha, de decisão, a quem e com quem eu quero conviver, aprender e viver, principalmente. Aprender o não, aprender várias coisas. Porquê? Porque a auto-hipnose te dá o poder de autorresponsabilidade. A auto-hipnose te dá a liberdade de criar uma vida nova, co-criar a tua vivência, aquilo que queres viver. Não é o que o outro te diz, é qual é a vida que tu queres viver. Porque se tu não criares as condições necessárias para o teu dia-a-dia mudar, ninguém o fará. Existem situações que nós estamos a viver no mundo, a situação do sismo, a situação da guerra, as pessoas que estão lá ainda, que querem estar lá ainda, há quem já saiu. Estou a falar das mulheres, porque os homens estão na guerra. A maior parte deles que têm a idade estão na guerra. Mas as mulheres com crianças, muitas saíram, abandonaram o resto da família e vieram para outras partes do mundo. Ou seja, nós temos o poder de decisão e a auto-hipnose ajuda-te, dá-te força para continuar, para preservar. Isso é muito importante. Como eu disse, quando a gente começa a ter essa consciência, né, principalmente da nossa reprogramação mental, porque eu falo muito nisso, porque a gente está reprogramando a nossa mente com tudo que a gente faz, seja positivo ou negativo. E se a gente prestar atenção, a gente pensa muito mais negativo do que positivo. Infelizmente, né? A gente, sem perceber, acontece uma coisa positiva, você não fala tanto. Agora acontece uma coisa negativa, percebe quantas vezes você repete uma história negativa? Se colocando no papel de vítima. Olha, fulano destruiu a minha vida. E eu já fiz muito bem esse papel. Então você está hipnotizado negativamente. Olha, quando você dá um poder para uma pessoa destruir a tua vida, porque um relacionamento acabou, e o seu relacionamento com você, como é que fica?
Ou de repente, quando morre alguém da tua família e você não vive mais, e o restante da sua família não merece a sua, né, a sua melhora? Não estou dizendo que você não tem que passar pelo período do luto, que é o natural, que quando você perde alguém da tua família, você passar por esse período, mas e depois? Como é que eu vou viver? Eu vou viver a vida inteira hipnotizada negativamente. Tem gente que termina um relacionamento e a pessoa fica infeliz pro resto da vida, como se ela desse um poder para outra pessoa para definir a vida dela. Fica refém das emoções. Ou, sei lá, aconteceu uma coisa negativa na vida da pessoa, a pessoa se coloca no papel de vítima, e eu já fiz isso muitas vezes. Perceba que você é o protagonista da tua história. Eu vou falar uma frase aqui que a minha mentora fala muito: não importa onde você está agora, você pode estar vivendo a pior fase da tua vida, e eu já estive vivendo a pior fase da minha vida, inclusive com pensamento suicida. A partir do momento que eu tomei uma decisão, mas uma decisão requer ação, não é eu vou decidir mudar, eu não vou fazer nada. Né? Eu posso começar a reprogramar minha mente a partir de agora, ouvindo essa live já. Poxa, o que eu ouvi aqui, se eu colocar em prática, como é que eu vou estar daqui a 5 anos? E o colocar em prática é criar um lifestyle, né? Um estilo de vida. Como é criar esse lifestyle? É decidir, a partir de agora, eu vou cuidar do meu corpo e da minha mente todos os dias, daqui até eu morrer. Isso é criar um lifestyle. Ó, a partir de agora eu me comprometo a fazer atividade física sempre. A partir de agora eu me comprometo a aprender algo novo. A partir de agora eu me comprometo a meditar 5 minutos por dia. Isso é um lifestyle. Não é fazer uma vez, é para sempre. Então, se eu me a partir de hoje, exatamente, é dizer, a partir de agora eu saio do papel de vítima e me torno o protagonista da minha vida. Porque a gente vem num auto-hipnose negativa e a gente nem percebe. Quer ver uma coisa que as pessoas não percebem? As pessoas que reclamam demais. E eu já fui essa pessoa. Você não percebe que você está reclamando de tudo. Está chovendo, você está reclamando. Está frio, você está reclamando. Está calor, você está reclamando. Você acorda cedo, você está reclamando. Você dorme até mais tarde, você está reclamando. Você está auto-hipnotizada, já está automático isso na tua mente, só que você não percebe. É o teu Quando que a gente percebe esse programa? Quando a gente começa a ter autoconhecimento. Quando a gente começa a trabalhar gratidão. Quando a gente começa a trabalhar gratidão. Eu não importa o que aconteça, eu não saio da minha cama sem fazer um exercício de gratidão. Não importa, e eu só saio da cama, por isso que eu acordo 4 horas, até 4h30 eu fico dando sugestões, agradecendo. Por quê? Porque eu estou reprogramando a minha mente. Eu estou fazendo a minha auto-hipnose consciente. Irene, eu vou ter aulas daqui a bocado, tenho que sair de casa antes das 9. Mas antes eu gostava de deixar também, além de dizer, para mim, a auto-hipnose, aprender a auto-hipnose, que foi a virada de chave 100% do estado inconsciente com o estado consciente da minha vida, é também perceber quem eu sou, a minha identidade e aonde é que eu quero ir. Porque quando tu fazes uma auto-hipnose, tens de saber qual é o teu destino. Tal como no Uber. Quando eu chamo o Uber, eu tenho que escrever lá onde quero que o Uber, o táxi me leve. Então tens que ter clareza, tens que ter na tua frente escrever, ouvir, visualizar aquilo que tu pretendes para a tua vida. Repetir. E tudo começa por um dia, só por hoje, eu já tenho na minha mente o que é que vai ser a minha manhã, a minha tarde, a minha noite. Porquê? Porque eu me preparo a semana, preparo o mês, tenho foco para... Mas eu não era assim. Eu reprogramei-me através, com a auto-hipnose, dar um reforço positivo, em que todos os dias eu faço o melhor do dia, o melhor para o dia, e vivo um dia de cada vez. Agora eu pergunto, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a auto-hipnose, a Irene também tem um vídeo sobre emagrecimento com o passo a passo da auto-hipnose para emagrecimento. Hoje não vamos ter tempo a fazer um exercício de auto-hipnose, mas vamos fazer nos próximos dias. Deixo aqui claro que auto-hipnose é um treino e tu podes vivenciar o teu auto-hipnose ao teu ritmo, ao teu tempo, à tua maneira, da forma como funciona contigo. E gosto muito também de variar.
Variar quer dizer que a auto-hipnose pode ser ativo, pode ser parado, de olhos fechados, pode ser deitado, pode ser sentado. Então, quando tu estimulas várias formas e percebes de forma consciente que estás hipnotizado e que aquele padrão pode ser repetido de olhos abertos, o que eu mais gosto é de fazer hipnose de olhos abertos. Quando eu estou focada a estudar, eu estou hipnotizada. Quando um exemplo bonito e incrível é, nós estamos hipnotizados quando estamos apaixonados. Parece que aquela pessoa que nós gostamos está sempre na nossa mente, está sempre no nosso olhar, está sempre próximo. O cheiro, o toque, o calor. Ou então a mãe com o filho, quando está aquele carinho. A mãe com o filho não quer dizer que seja só bebê, pode ser também quatro patas. Porque quando nós nutrimos amor por alguém ou por algo, não é? Algo ser vivo, existe aqui uma ligação, uma conexão e nós estamos hipnotizados. Porquê? Porque nós não vemos os defeitos, nós só vemos as coisas boas, nós estamos inspirados na realeza positiva do sentimento e da vivência e da troca, da partilha, do amor. Quando nós estamos inspirados e apaixonados, nós não pensamos, esta pessoa vai me magoar, esta pessoa vai me fazer sofrer, esta pessoa... Não fazemos aqui um rol de mágicas e magética negativa. Nós só pensamos nas coisas boas que são nutridas no bom sentimento e no amor. E é isso que eu gostava de partilhar, que a auto-hipnose poderá também ser isso, que tu podes te condicionar de forma positiva para a tua vida, de forma realista, não construindo nuvens no ar, mas sim fazendo cada dia um tijolo em que tu vais fomentar aqui a tua estrutura, os teus pilares, os teus valores, e vais construir de forma sustentada aquilo que é a tua vida, aquilo que é para ti o teu programa, a tua forma de ser, a tua forma de comportar e a tua forma de comunicares contigo, com mais respeito, com mais empatia, com mais amorosidade, com mais foco, mais determinação. E há algo também que eu gosto de falar, que é ambição. Porque se tu não fores ambicioso, tu não cresces. Imagina uma semente que brota, as raízes crescem, não é? Pelo baixo da terra para te dar a força para crescer para cima. Se tu disseres, eu não quero crescer mais, se não fores ambicioso, se não cresceres, é antinatural. A natureza faz com que o nosso corpo caia. A partir dos 30, 40 anos tudo cai. Homem e mulher, tudo cai. E a verdade e a realidade é essa, perceber que nós somos natureza e nós não podemos parar de crescer. Parar de crescer aqui dentro, no coração, na mente, na espiritualidade. Então, abram-se à mudança. A auto-hipnose é nós estarmos no comboio da mudança, no comboio da gratidão, no comboio... Porquê? Porque nós estamos em desenvolvimento. E este comboio não para até o dia da partida. Podes dizer, agora vou parar nesta estação, vou ver a vista, vou acompanhar, vou desfrutar. Isso é mentira. Mesmo que tu estejas depressivo, queiras ficar dentro da cama, o mundo lá fora continua. Mesmo que tu queiras dizer, o mundo corre, deixa-me estar aqui sossegadinho. Pode ser o teu descanso, pode ser a tua auto-hipnose, mas o mundo não para. Por isso aproveita a viagem, aproveita que estás vivo para fazer algo para ti, por ti e para o mundo. Inspira o mundo com a tua vida para que quando partires, quando for o momento da despedida do mundo, possas dizer, olha, aproveitei. Porque há muitos zombies que têm uma vida, que têm muitas condições e não fazem nada, Irene. Procrastinam por medo do sucesso, por medo de serem grandes, por medo de terem uma vida, por medo de cair, por medo de sofrer. Não, simplesmente não vivem, têm medo. Só que cada dia que passa não volta atrás. Se eu não tivesse aqui coragem de ter aberto a câmara às 8h05, 8h08 para falarmos, para conversarmos, este momento não volta atrás. Eu fico feliz, olha, fizemos uma boa live, Irene, e inspiramos se calhar outras pessoas para ver a vida com outros olhos. É mais fácil ficar na cama, dormindo, no conchego, no conforto, mas esta mensagem não seria igual. Amanhã temos outro tema, mesmo que o tema fosse auto-hipnose, nós nunca voltaríamos a repetir este tema e da forma como o entregamos. Então percebam, cada vez que tu fechas a boca, cada vez que tu não partilhas com o mundo o que tu és e que tu tens, tu nunca mais vais voltar àquele momento. E nunca mais, o tempo não se repete. É importante salientar aqui que quando a pessoa se coloca num estado de relaxamento, a reprogramação mental é muito mais forte. Então, respirar fundo, né? E como eu já falei, você pode fazer a sua própria auto-hipnose, você se dá as suas sugestões,
Aí você vai criar as suas sugestões. Irene, mas eu não sei como me dar sugestões. Você sabe porque você está sugestionando sua mente negativa todo dia. Então faz. Então, eu vou te falar agora, ó, você está só 2 minutos, só para eu complementar. Você está dando sugestão, você está reprogramando sua mente negativa todo dia quando você fala, eu não tenho foco para ler, eu procrastino, eu não consigo emagrecer. Você está dando sugestões, só que você está dando sugestões, só sugestões negativas. A partir de hoje eu falo, eu consigo. Daqui a pouco eu vou entrar em auto-hipnose porque eu vou treinar. Então, meu corpo agora, todo dia, eu estou fazendo auto-hipnose. Estou dizendo para você, você é capaz. Eu fui treinar, correr, esses dias, porque eu estou correndo pouco tempo e andando, né? Eu mudei bastante o meu treino. E esses dias eu falei, caramba, eu corri 3 quilômetros e agora eu não estou conseguindo correr mais. O que está acontecendo? E eu comecei a correr. A primeira volta foi um terror, porque eu queria desistir. A primeira volta é a pior, porque o seu corpo fala, não vou, não vou. Você começa a sentir dor até no cabelo, né? É uma coisa incrível como o nosso corpo vai jogando contra a gente. E eu falei, na primeira volta foi desafiadora, quase não consegui, que é 700 metros uma volta aqui no parque. Aí eu falei, você vai. Aí fui a primeira, a segunda já foi um pouco mais fácil, a terceira eu fiz 3 quilômetros. A última é aquela coisa, acabou. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente só quer as coisas fáceis, né? Meu mentor fala, primeiro você sente a dor, depois o prazer. O que é sentir a dor e depois o prazer? Eu, na atividade física, estou sentindo a dor, mas agora, quando eu olho para o meu corpo no espelho, eu sinto uma alegria imensa. Ah, Irene, mas para eu sentir alegria eu tenho que ser magro? Eu não sei, eu, Irene, preciso. Eu, Irene, preciso, porque eu estou satisfeita em ver o meu corpo. Não é só magro, é saudável. Hoje eu estou com outra energia. Então, assim, então às vezes as pessoas falam, não, mas por que você... Não é você, é o que você quer viver na sua vida. Não é ser só magro, é ir aprender coisas novas, é ter um bom relacionamento com a tua família. Esse final de semana, se tudo correr bem, eu vou encontrar minha família com o almoço. São várias coisas. É sentir prazer naquilo que você estuda, é sentir prazer no teu trabalho, é sentir prazer em vir fazer uma live mesmo quando você está com sono. É você olhar a vida realmente com outros olhos. Porque é desafiador, não vou dizer que não é desafiador. Imagina, amanhã, 5 horas da manhã, 5 e 5, eu vou estar aqui fazendo a live. Por quê? Porque é prazeroso, não é só ruim. Então, é igual a atividade física. Fazer atividade física é ruim todo dia? Não sei. Para mim é maravilhoso. Para ir eu não tenho vontade nenhuma de ir, mas depois que eu estou lá eu não tenho vontade de voltar para casa. Então é em tudo na nossa vida. De repente você quer aprender, quer ler, quer impactar pessoas com o teu trabalho, mas você não abre o Instagram e não clica lá em fazer a live. É tudo na nossa vida. Às vezes você tem uma história de vida que pode transformar muitas pessoas. Você poderia, por exemplo, independente da tua profissão, abrir o Instagram e fazer uma live. Olha, eu me superei nisso e nisso. Você vai impactar pessoas, mas você está com a boca fechada. Muitas vezes você está lá só reclamando, falando das coisas que você não consegue. Então, assim, eu tenho uma coisa comigo. Não venha falar para mim que você não consegue. Eu já falo, bom, você já experimentou fazer todo dia? Experimenta. Né? Sabes uma coisa que nos distancia imenso das crianças, Irene? As crianças têm uma energia, uma química, uma vontade, uma energia de viver totalmente diferente de nós. Também pela pouca experiência, mas os olhos das crianças, estão sempre a olhar para tudo à volta, com curiosidade. E uma coisa que eles fazem, eles gostam de saltar, brincar, para eles é vida. Olhar para uma criança é trazer aquela energia que nós também tínhamos em criança. E aquilo que nós, por exemplo, fazíamos, uma coisa que eu adorava, e para mim é uma bela analogia, comparação com a auto-hipnose, é o homem morto, quando nós estamos dentro d'água e eu sentia-me segura porque estava com a minha família, estava com a mãe, as tias, então eu permitia-me fazer o homem morto no rio, mais no rio porque está calminho, e percebam a diferença do rio e do mar. Quando nós fazemos o homem morto nas ondas,
há maior probabilidade de nós engolirmos água. No rio não, o rio está calminho. É como o nosso cérebro. Nós temos que parar, respirar, entrar em transe, leve, médio, ou seja, temos que aquietar a mente. Por isso nós fazemos um relaxamento para parar, para observar. Homem morto é fechar os olhos, estarmos no ponto zero, em que a onda que vem galga e podes entrar água e é difícil continuar, temos medo também, com os olhos fechados, ver o que é que pode surgir, o que é que pode acontecer, e podemos ser absorvidos pela onda. E, no entanto, cá em baixo é o nosso subconsciente, em que quando estás a fazer homem morto, estás aqui a submergir, estás no ponto zero, estás calmamente, olhos fechados, e sentes a ondulação, e aqui em baixo, a profundidade da água, pode ser os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas experiências, a tua energia. E tu neste ponto zero, tu entregas-te ao aqui e agora, deixando de fluir o que é que vem, o que é que surge, o que é que chega, sem agarrar em nada, sem procurar focar em nada, que é a meditação, é o poder da meditação. E quando nós estamos neste ponto zero, em que não estamos sobre a onda nem abaixo, nós simplesmente somos em conexão com o universo. Tal como as árvores que não pensam, tal como os animais de natureza, quando estão quietos, repousados a dormir, este para mim é o poder da auto-hipnose, porque o nosso corpo regula na homeostase. O nosso corpo funciona sem nós pensarmos. Se o nosso corpo precisasse de ordem para respirar, há muitas pessoas que morriam porque se esqueciam de respiração. E por isso, perceber que o nosso corpo tem um poder de autocura, tem um poder de... pela vida, pela sobrevivência. Porque é que acontece 10 dias, 12 dias, 20 dias que ainda conseguiram encontrar pessoas debaixo dos destroços, no sismo? Pela capacidade de resistência que o nosso corpo tem. O nosso corpo tem essa resistência. Muitas vezes nós acabamos por partir de um momento para o outro, porque era a nossa hora, dizem a espiritualidade, mas há outras pessoas que levam uma vida com doenças, com quedas, com quebras, e parece que aquilo, parece que são de ferro. Parece que são pessoas de ferro que resistem a tudo e a todas as intempéries, todos os problemas. Mas através da espiritualidade eu percebo que se a pessoa não partiu antes é porque não chegou a hora, que ainda não cumpriu o seu papel aqui. E é por isso que eu estou viva, porque ainda não cumpri o meu papel aqui. E por isso acredito que a nossa missão de partilhar a hipnose e a auto-hipnose é essencial. Por isso agarra como se fosse ouro e coloca em ti essa experiência, esta programação, e faz para ti a vida que tu queres. Não o que o outro define para ti, mas faz a tua vida, cria a tua vida. Inspira-te em ti próprio para crescer, para aprender e para também desfrutares. Eu quero deixar só uma mensagem aqui. Viva como uma criança. Né? A criança, quantas vezes a criança caiu e ela não desistiu de andar? E muitas vezes na primeira queda que você teve, você desistiu. Então, viva como uma criança. Não desista. Não desiste. A partir de hoje, pare de dar... pare de reprogramar sua mente negativa. Ao invés de falar, eu não consigo, fala assim, se eu fizer diferente, se eu buscar ajuda, faz toda a diferença. Então, eu quero deixar essa mensagem. Viva como uma criança. Perceba que a criança cai, mas ela não desiste de andar. Se você tivesse desistido na sua primeira queda, você nunca tinha se tornado um adulto que caminhava. E é assim para a vida. Vai ter desafio? Vai. Ah, Irene, você tem desafio? Tenho. Você quer desistir? Quase todo dia. Mas eu não desisto. Entre querer desistir e desistir há uma distância muito longa. Desista de desistir. E Gratidão. Quanto mais cresces, mais desafios terás e maiores serão esses desafios. Por isso, deixa desculpas, deixa de esperar o fácil e coloca a mão na massa. Vai viver a tua vida, diverte-te. Gratidão, eu vou precisar sair. Um excelente final de semana. Até amanhã.